fuzil. Quando eu entrei ali no relatório do que eles estavam vendo, era a pesquisa que o Dom tinha feito na internet. E era fuzil. E aí? Recentemente esse vídeo da Luana Piovani viralizou, onde ela fala sobre o seu filho ter pesquisado o termo fuzil na internet e a culpa disso seria única e exclusivamente do Fortnite, ou seja, de um videogame. Eu sei que essa pergunta já é batida, mas eu preciso fazer ela mesmo assim. Os videogames realmente tornam as pessoas violentas? Antes da gente entrar nessa discussão toda aí, eu queria só destacar a coragem da Luana Piovani em expor que o seu filho está envolvido em pesquisas envolvendo armas. Isso é bem notável, já que a maioria dos pais não descobre ou se descobre prefere não revelar por medo de julgamento alheio. Eu admiro bastante essa atitude dela. Mas tirando isso, ela tá 100% errada e eu vou tentar te provar usando 3 argumentos: dados entre crimes e jogos, psicologia e jogos e, por último, de quem é a verdadeira responsabilidade. Não é de hoje que a gente escuta que esse papo de que os videogames fazem as crianças e os jovens ficarem violentos. Essa controvérsia é relativamente antiga. Desde os anos 90, vários políticos citam os videogames como um grande contribuinte para os tiroteios em massa que, infelizmente, acontecem. Até presidentes de países já falaram sobre isso. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Game ensinando a molecada a matar. E nessa discussão a gente tem 2 lados. De um lado a gente tem pessoas como a Luana Piovani, que são super convencidas de que sim, a culpa de alguns massacres e casos de violência são dos videogames. E do outro lado a gente tem pessoas como eu e talvez você, que crescemos jogando videogame e não somos nem um pouco violentos quanto às atrocidades que a gente faz quando tá com o controle na mão. E se a gente sair do universo dos games e voltar lá pra 1950, quando tudo ainda era preto e branco, já rolava essa teoria no mercado de histórias em quadrinhos, mas ideias nada a ver de que elas tornavam as crianças violentas e perigosas. Isso aí escalou a ponto de uma lei de censura ser criada nos Estados Unidos para que HQs com qualquer tipo de violência fosse completamente erradicada do mercado. Digamos que foi uma caça às bruxas das HQs que só prejudicou os artistas, os leitores e o mercado em geral. E tudo isso baseado em uma acusação que não tinha evidência nenhuma. Era um grande achismo. E esse achismo é justamente a base de argumentação de quem diz que os games tornam crianças violentas. Mas vamos entender esse ponto de vista primeiro e aí eu digo onde que ele está errado. Em 1999 tivemos o caso mais famoso em relação a esse tema, o massacre de Columbine. Não quero entrar em detalhes sórdidos aqui, então resumindo bastante, 2 alunos invadiram a Columbine High School lá no Colorado, nos Estados Unidos, e atiraram contra os alunos e professores, além de usarem bombas. Depois do atentado, descobriram que ambos amavam videogames e eram muito fãs do jogo Doom. Outro caso famoso foi o atentado na escola primária Sandy Hook em 2012, onde o atirador também tinha vários videogames de tiro como GTA, Left 4 Dead, Dead Rising e por diante. Outro caso foi de um atirador norueguês que disse que jogar Call of Duty Modern Warfare ajudou ele a ter uma mira melhor e escolher bem os alvos quando realizou atentados na Noruega em 2011. E analisando esses atentados terroristas, é fácil traçar esse ponto em comum de que todos esses caras que cometeram essas atrocidades gostavam de videogames e até usaram eles como base aí, entre aspas, pro terror que eles cometeram. É uma saída bem fácil e confortável apontar o dedo dessa maneira, só que não faz sentido nenhum. Mas eu disse que ia trabalhar com argumentos, então vamos lá. Antes de 1980, os jogos não eram considerados violentos. Nem tinha como ser, porque os jogos nessa época ainda eram muito simples e essa simplicidade fazia com que o teor de violência só pudesse ir até certo ponto. Conforme os jogos evoluíram aí com o tempo, eles começaram a trazer histórias, mecânicas e gráficos mais realistas, e aí é claro que a violência acabou evoluindo junto. Jogos como Wolfenstein, Doom, Mortal Kombat, etc. começaram a surgir, e aí sim a coisa foi ficando mais gráfica e muito mais violenta. Rapidinho o mercado dos jogos ficou maior do que o da música e do cinema combinados, dezenas de milhões de jogadores apertavam aí os botões dos seus controles para fazer com que os seus personagens praticassem atos horrendos contra outros personagens. E durante toda essa evolução do videogame, o mercado americano sempre foi um grande expoente, sendo um dos principais consumidores e produtores de jogos. A taxa de homicídio nos Estados Unidos atingiu seu pico lá em 1980, quando os jogos que bombavam ainda eram arcades, ou seja, eram simples e não tinha muita violência. Porém, ali no final de 1980 e início de 1990, videogames como Nintendo, Sega, Mega Drive e PlayStation 1 começaram a surgir, trazendo jogos mais realistas e, claro, violentos. Então, com esse crescimento, a gente pode ver aqui nos gráficos que a taxa de violência caiu. What? Pois é. De 1991 a 2016, quando os jogos violentos já dominavam o mercado dos games, os crimes nos Estados Unidos caíram em 45,5%. E antes que tu diga que é só homicídio, nananana.
Não, são as principais categorias de crime. Todas as taxas diminuíram pelo menos 30% desde 1991 até 2016. O número de crimes violentos cometidos por pessoas de 12 a 17 anos despencou desde os primeiros dias dos anos 90 para uma taxa de cerca de 1/5 do que era lá no auge. E se a culpa da violência fosse dos jogos violentos, por que o crescimento estatístico da violência não acompanhou o crescimento no mercado de jogos? A taxa de violência nos anos 90 deveria aumentar e não diminuir, visto que os jogos violentos já bombavam nessa época. E a lógica precisa funcionar. Se os jogos fazem as pessoas ficarem violentas, então se aumentasse os jogos violentos no mercado, deveria aumentar o número de violência, certo? Porém, o que os gráficos mostram é exatamente o oposto, e a resposta é bem simples. Eles não têm relação. É como comparar o número de afogamentos em piscinas com base nos filmes que o Nicolas Cage estreia. Sim, essa estatística existe, ela serve para provar justamente que correlação não é causa. Jogos e a psicologia. Aqui, para ser justo, eu confesso que a coisa fica um pouco complicada, porque no geral, os profissionais da área de saúde mental não têm um consenso. Eu podia trazer aqui várias pesquisas que favoreçam um lado, mas teriam outras pesquisas para refutar o outro lado e ficaria nesse 0 a 0. Algumas pesquisas dizem que sim, os jogos violentos estimulam a agressividade, contudo, boa parte das análises feitas por universidades ao redor do mundo apontam que a relação não é tão relevante. No entanto, uma nova análise aí feita entre 2015 e 2020 aponta um resultado bem diferente desse, não encontrando nenhuma ligação clara entre violência em videogames e agressão em crianças. Em 2002, um relatório do Serviço Secreto Americano revelou que apenas 12% dos atiradores em escolas expressavam algum tipo de interesse em videogames violentos. Aqui o que vale salientar é que o fato de alguns dos envolvidos em massacres jogarem videogames, por mais que seja assim um ponto em comum, não é uma prova real de que os videogames impulsionaram ou impulsionam terroristas a fazerem o que fizeram e fazem. Existem muitos pontos que levam uma pessoa a cometer um crime, seja social, econômico, distúrbios mentais e outras individualidades. Não é algo simples, e quem dera fosse, porque daí seria mais fácil de corrigir e prevenir um crime. A violência em si é algo extremamente complexo. O massacre então é ainda mais complexo. Ninguém entra em uma escola com uma arma somente porque achou legal jogar um jogo de tiro. E é claro que isso pode acontecer, mas seria uma exceção. E sim, cara, cada pessoa tem a sua maneira aí de entender as coisas, e talvez alguns tipos de pessoas podem transportar parte da violência que comete um jogo para a vida real. Mas eu fico questionando por que jogos violentos que vendem milhões de cópias não geram milhões de degenerados agressivos por aí. Me parece que a influência aí dos jogos gerarem violência acaba sendo muito específica em alguns indivíduos e não generalizado. E cara, eu não vou nem entrar no mérito de quantas pessoas eu e tu conhecemos que sempre jogaram jogos de tiro, de luta, de espada e por aí vai e nunca apresentaram quaisquer sinais de violência. Vamos pegar tudo que eu falei até agora e jogar fora. Sim, vamos fingir que a culpa é sim dos jogos, e com isso em mente, quando a Luana Piovani reclama que seu filho tá jogando Fortnite, onde ele precisa entrar em uma batalha mortal online, repleta de armas contra tantos outros jogadores armados, a culpa não seria dela mesma? No próprio vídeo ela diz que o seu filho, o Dom, que pesquisou pelo termo fuzil, tem apenas 11 anos. Olha o problema aí, ele nem devia estar jogando porque o Fortnite é para maiores de 12 anos. Pois é, ela reclama, diz que não tem como controlar e etc, mas a verdade é que ela é mãe e toda mãe é responsável pelas ações dos seus filhos menores de idade. Quantas matérias a gente viu aí já nos jornais dizendo que as crianças estão jogando jogos violentos como GTA, Mortal Kombat, The Last of Us, Doom, Call of Duty, Battlefield, etc. Isso aí seria danoso para elas. Bem, esses jogos, se não todos, a maioria são para pessoas maiores de idade. Se crianças menores de idade estão jogando, a culpa é dos pais. Mesmo que os jogos realmente induzissem a violência em crianças, a culpa é dos pais em deixar que os filhos tenham contato com os jogos. É tipo dar um carro para um bebê e culpar o carro quando o acidente acontecer. Em 2017, uma pesquisa mostrou que 63% dos pais não se preocupa com a vida digital dos filhos. Em 2018, uma pesquisa elevou esse dado para 80%. Isso abre margem para coisas piores do que jogos de tiro, como brincadeiras de redes sociais que levam à morte, grupos de Discord. E esse mesmo papo se estende para filmes. Se uma criança está vendo um filme que não é para a idade dela, a culpa do contato da criança com o filme não é do filme, e sim dos responsáveis. Não adianta culpar, porque o filme tem um conteúdo muito violento. Se esse conteúdo violento ele não é feito para uma criança, o que nunca é, então a culpa de uma criança estar vendo esse conteúdo violento é pura e simplesmente dos responsáveis. Mas é claro que uma criança pesquisar por fuzil na internet é sim muito perigoso e deve sim ser um motivo de preocupação da população e dos pais.
Mesmo que o filho da Luana Piovani estivesse pesquisando fuzil do próprio jogo, como ela mesmo disse que ele estava fazendo, é preocupante até a gente saber esse contexto, e ela tá certa em ficar preocupada com isso. E aí, chegou num momento do jogo que eles pediram, e essa foi a frase, que eu precisava sugerir algo que causasse dano. Porém, no final das contas, eu acho mais preocupante pensar que os pais não conseguem controlar o acesso dos filhos a jogos que eles nem deveriam estar acessando, do que se preocupar se os jogos estão deixando seus filhos mais violentos. Eu dei Fortnite pros meus filhos? Não.